Então, esta aula nós vamos falar sobre a sabedoria e sobre a caridade. É a aula conclusão do curso Virtudes e não é à toa que nós escolhemos estas duas virtudes para encerrar, né? E por sinal, a virtude da sabedoria e a virtude da caridade, elas estão intrinsecamente ligadas aos propósitos do Instituto Regina Coeli, e um dos principais, é o Colégio Católico. Então, a educação católica pressupõe um entendimento do que é sabedoria, do que é caridade, enquanto virtude teologal. Primeiro ponto, primeira ressalva é que a caridade, ela é uma virtude teologal, e nós não estamos nos referindo aqui à caridade que nós fazemos para com o próximo, mas sim a caridade enquanto virtude de união com Deus. A caridade é uma virtude a partir da qual nós nos unimos com Deus. Mas nós não vamos entrar tanto nesse aspecto teológico da caridade, né? Nós nem vamos usar aqui a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Isso teria que ser feito numa outra aula, num outro momento, né? Mas nós vamos falar principalmente da relação entre a contemplação ou sabedoria, né? A contemplação da verdade ou sabedoria, que são praticamente a mesma coisa, né? Mas eu vou adentrar um pouco mais esse tema. E a relação da educação católica com a sabedoria e a necessidade da virtude da caridade para fazer com que a educação católica seja católica. Ou seja, nós vamos falar aqui de uma relação entre sabedoria, caridade e educação católica. Isso está muito claro, muito bem descrito no curso da Excelência do Ensino Católico. Mas aqui nós vamos retomar alguns conceitos enquanto famílias, tá? Então, esse curso se encerra com o mesmo propósito que ele se iniciou, né? De fazer um bem para as famílias. E hoje o bem é mostrar o que é a virtude da sabedoria, o que é a virtude da caridade e como ela se relaciona com a educação católica. Como que as virtudes que até então foram desenvolvidas desembocam, culminam, né? Culminam é a melhor expressão, na virtude da sabedoria e na virtude da caridade. Mas como é que elas se relacionam e como que a educação católica está inserida nesse meio? Esse é o propósito dessa aula. E é assim que a gente conclui o curso, ou seja, a gente deixou o melhor para o final, né? E nós, por sermos católicos, temos uma vantagem gigantesca sobre qualquer outra, mas que muitas vezes a gente não aproveita, que é justamente a vida sacramental, enquanto meio para alcançar a sabedoria e a santidade, enquanto a santidade é a vivência da virtude e da caridade aos limites das possibilidades humanas. Então, um santo é aquele que viveu a virtude da caridade em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, viveu dela, tendo como pressuposto a fé, a esperança, as outras virtudes também, tanto as cardeais como as teologais, mas a meta de um santo é alcançar esse patamar da sabedoria e da santidade, né? E quando a gente fala de escola católica, de educação católica, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de o meio pelo qual nós alcançamos a sabedoria e a santidade. Isso se chama educação católica. É isso que o Instituto Regina Coeli está se propondo a fazer enquanto colégio, enquanto famílias, para restaurar a sociedade e a igreja. Mas vamos lá. Primeiro ponto, no livro A Educação segundo a Filosofia Perene, no capítulo 7, o autor vai dizer assim: a contemplação faz com que o nosso espírito seja verdadeiramente atraído e finalizado por esta verdade que se lhe impõe como seu bem último.
Não se trata, portanto, de uma adesão parcial, relativa e momentânea, como podem exigir alguns dos nossos julgamentos afirmativos, mas de uma adesão total, absoluta, necessária, que por sua natureza permaneceria sempre em ato, pois a nossa inteligência não pode alcançar um bem mais excelente. Ou seja, o bem mais excelente, aquilo que a gente mais busca com a nossa inteligência, é a contemplação da verdade, ou seja, é descansar todo o anseio da nossa alma humana naquilo que a gente buscou desde quando nós obtivemos a nossa capacidade racional. A partir do momento que a gente começa a conhecer, o que a gente só quer é conhecer. Ou seja, a partir do momento que a gente é um ser humano, a gente quer conhecer. É isso que Aristóteles fala, né? Que o homem tem um desejo natural de conhecer, o desejo de conhecer. E conhecer o quê? Conhecer a verdade. Qual verdade? A verdade das verdades, a verdade que é Deus. Então, no fim das contas, há no profundo da alma humana um desejo de conhecer a verdade de Deus, que é Deus, que criou todas as coisas, a verdade divina. Então, qualquer pessoa quer conhecer a Deus. Tá? Qualquer pessoa quer conhecer a Deus enquanto o descanso da sua alma. A gente vai descansar nossa alma em Deus. E quando nós fizermos isso, nós estaremos contemplando a verdade. E quando nós contemplarmos a verdade, nós estamos dando o primeiro passo da virtude da sabedoria. Então, a virtude da sabedoria é esta contemplação da verdade que é o próprio Deus. Então, um sábio é exatamente isso que ele faz. Ele contempla a Deus. Ele contempla a verdade com V maiúsculo. E isso não pode ser uma coisa assim momentânea. É de uma adesão total, absoluta, necessária. E não tem nada melhor que isso. Quer dizer, a sabedoria é a rainha de todas as virtudes. Então, conhecer a verdade é aquilo que todos nós queremos em grau máximo. O que nós mais queremos é conhecer a verdade. Nós não queremos conhecer o erro. Nós queremos conhecer a verdade, não qualquer verdade, a verdade das verdades. E quando nós falamos de educação, é a forma como um ser humano pode ajudar o outro a fazer isso. É a educação. Por isso que nós, enquanto família, temos que fazer com que os nossos filhos contemplem a verdade, com que eles busquem a sabedoria, que eles tenham meios para isso. E os meios para isso são as outras virtudes. Porque a sabedoria é a rainha de todas as virtudes. Há como que um edifício que tem como cume a sabedoria. Ou seja, todas as pessoas que são prudentes querem a sabedoria, porque querem a melhor coisa. A melhor coisa é a sabedoria. E a sabedoria é o encontro com Deus da contemplação da verdade. E isso é o que todos nós queremos. É isso que o seu filho quer, é isso que a sua mãe quer, é isso que todos nós queremos naturalmente. Mas existe o pecado original que tira o nosso foco disso, que nos leva para a ignorância, que nos leva para o erro, que nos leva para a mentira. Então, o pecado original afeta a nossa inteligência de uma tal maneira que sem virtude, ou seja, sem aquele elemento com o qual se combate os efeitos do pecado original, sem a virtude, não se alcança a sabedoria. Ou seja, Deus nos fez para que nós possamos contemplá-lo. Mas o nosso pecado original destrói com esta possibilidade, ou pelo menos dificulta. E a educação é justamente o meio pelo qual nós combatemos o pecado original e assim podemos alcançar a sabedoria. Por isso que a sabedoria, sendo o mais alto grau, o cume, é difícil de alcançar. É por isso que nós precisamos das outras virtudes, da temperança, da coragem, da justiça, da prudência e todas as outras. Então só vai querer ser sábio quem é prudente. E só é prudente quem tem as outras virtudes, isso a gente já falou na outra aula. Esta virtude da sabedoria, virtude suprema, estabelece, olha o que é a sabedoria. Estabelece entre Deus e nós, entre a inteligência divina e a nossa, uma certa semelhança que nos permite levar a mesma vida que Deus e conduzi-la como uma vida que nos é connatural e não estranha e penosa.
Ou seja, pela sabedoria, nós alcançamos a inteligência de Deus. Olha que coisa. A inteligência que criou todas as coisas, a inteligência criadora, é alcançada quando alguém alcança os limites da possibilidade humana de conhecer, ou seja, a sabedoria. A sabedoria, então, é estar em Deus, conhecendo Deus enquanto Criador de todas as coisas, como a causa de tudo, como a causa suprema que une todas as outras causas. Ou seja, olha que coisa, a virtude suprema estabelece entre Deus e nós uma certa semelhança. A nossa alma, que é a única no reino animal que é racional, é só este tipo de alma que pode contemplar a Deus. Qualquer outro animal não consegue ser sábio. Por quê? Porque ele não tem uma alma racional capaz de ter ali presente Deus, comunicando-se com ela. Ou seja, a nossa alma, por ser racional, é uma alma capaz de comunicar-se com Deus de maneira inteligente, ou seja, pelas nossas inteligências. A nossa humana com a dele divina, unida, a nossa humana com a dele, acaba se divinizando com ele. É isso que é a sabedoria. É isso o que qualquer ser humano quer enquanto fim último. O que nós queremos? Nós queremos adentrar a inteligência divina, participar da inteligência divina e assim alcançar a maior, mais perfeita, infinitamente melhor do que tudo, felicidade. A felicidade está na sabedoria. Ou seja, se a gente encontrar esse estágio, encontrarmos-nos nesse estágio de participação da nossa inteligência na inteligência divina, nós seremos felizes por completo, perpétua e perfeitamente por completo. Ou seja, isto é a finalidade última do homem e, portanto, a finalidade da educação deve ser contribuir para isso, ajudar as crianças a fazerem isso, porque a alma delas que Deus pôs no momento da fecundação, esta alma é capaz de Deus e ela quer se unir com Deus desta forma, ou seja, ela quer conhecer a Deus, ela quer conhecer a causa de tudo, e isso é sabedoria. Graças à connaturalidade que a sabedoria estabelece entre a primeira inteligência e a nossa inteligência, este ato de contemplação pode se expandir na alegria. Ele é plenamente deleitável, ou seja, quando a gente encontrar a Deus desta forma, pela sabedoria, nós seremos plenamente alegres. Só de falar disso já dá uma alegria, só de ouvir isso já dá uma alegria, só de experimentar um pouquinho do que pode ser já dá uma alegria. Imagina lá dentro, da mente de Deus, na inteligência divina. Isso é sabedoria. É óbvio que uma pessoa que entra dentro da mente de Deus, né, a gente está usando aqui um termo bem chulo, né, mas é mais ou menos isso. É óbvio que uma pessoa que está lá dentro da mente de Deus, ela sabe como funciona tudo. E quando você sabe como funciona tudo, você consegue fazer o quê? Ordenar todas as coisas. Por isso que quem contempla a verdade é capaz de ordenar todas as coisas. É isso que São Tomás de Aquino fala na Suma contra os gentios. É próprio do sábio contemplar a verdade e ordenar todas as coisas. E depois de as coisas estarem todas ordenadas, ou pelo menos na sua inteligência estar tudo ordenado, esta pessoa consegue apontar os erros e julgar os princípios. Ou seja, só uma pessoa verdadeiramente sábia consegue apontar os erros das ideologias, da maluquice, da desordem que está na nossa sociedade. Então é por isso que nós precisamos de pessoas assim, sendo educadas para isso. Nós precisamos educar as nossas crianças para serem os próximos sábios, capazes de ordenar todas as coisas e apontar os erros que não param de surgir e de crescer e tomar uma proporção cada vez maior na nossa sociedade. Então é a obrigação de uma pessoa que toma consciência disso, de formar as crianças para a virtude da sabedoria. Óbvio, porque a única possibilidade de restauração da sociedade é a formação desse tipo de gente, que se chama sábio.
Segundo Hugo de São Vítor, a filosofia é o amor, o estudo e a amizade da sabedoria. Não, porém, de qualquer sabedoria, mas daquela sabedoria que, não necessitando de nada, é uma mente viva e a única e primeira razão de todas as coisas, com o que se designa a sabedoria divina, a qual, não necessitando de nada, é uma mente viva e é a primeira razão de todas as coisas, porque à sua semelhança foram feitas todas as coisas. A ela, quanto mais nos conformamos, tanto mais nos tornamos sábios. Filosofia. É o amor à sabedoria. Uma pessoa que busca a sabedoria é chamada de filósofo. A ela, quanto mais nos conformamos, tanto mais nos tornamos sábios. É então que começa a brilhar em nós aquilo que na razão divina sempre existiu, transitando em nós aquilo que nele existe. Ou seja, quando nós alcançamos a sabedoria, em nós começa a brilhar aquilo que em Deus sempre existiu. Deus, que é sábio, que é inteligente, por essência, se faz presente em nós, de tal maneira que, quando a gente alcança a sabedoria, de tal maneira que começa a brilhar em nós a luz dele. E é por isso que quem vive de Deus é uma pessoa que faz coisas que são impossíveis humanamente. E é por isso que a sociedade depende de sábios. Ela não depende só de gente casta, ela não depende de gente corajosa, ela depende de gente sábia, que faz com que brilhe a luz de Deus. Quanto mais nos conformamos à natureza divina, vai dizer também Hugo de São Vítor, tanto mais nos tornamos sábios. É então que começa a brilhar em nós aquilo que na razão divina sempre existiu. É isso que é a sabedoria. Começa a brilhar em nós aquilo que em Deus sempre existiu por toda a eternidade. É a eternidade dentro da nossa inteligência. A nossa inteligência, que é limitada e que tem as características de tempo e espaço, ela é invadida pela luz divina, e aí é a própria luz divina que está iluminando a nossa inteligência. É isso que é sabedoria. É por isso que a educação ela deve se encaminhar para esse tipo de realidade humana. Se nós formos educar alguém, a gente vai educar para quê? Para o mercado de trabalho? Para os aspectos sociais? Para a economia? Ou vai educar para isso? Não dá para perceber que isso aqui é muito mais elevado? Que isso aqui não é fácil fazer sozinho? Que nós precisamos de pessoas sábias educando mais pessoas sábias para que a sabedoria comece a ser a meta de toda a humanidade. Isso a gente vai tratar em outros momentos, mas enquanto não houver uma sociedade planejada para o desenvolvimento desse tipo de realidade, a sociedade continuará em desordem. É por isso que uma escola católica ela se coloca, se instala no momento da história, como a nossa escola, ela se instala nesse momento de necessidade. A gente precisa de gente sábio. A gente precisa de gente que entrou dentro da mente de Deus, que contempla a verdade e assim possa ordenar todas as coisas. Então essa escola ela não é simplesmente uma escola normal, diferente das outras. Ela é uma escola para cumprir com aquilo que é a única possibilidade de restauração da sociedade, que é a formação de novos sábios. Se não for para isso, não tem sentido uma escola dessa. Não tem sentido. Se não for para a sabedoria, se não for para fazer com que as pessoas contemplem a verdade com V maiúsculo, que se chama Deus, esse tipo de realidade não tem sentido nenhum, é perda de tempo uma escola como essa. Se não for assim, não façamos uma escola como essa. Né? Façamos uma escola para ganhar dinheiro, para formar trabalhadores e por aí vai. Ou seja, todas essas coisas que são meio, que é intermediário, que não é o fim último, que não satisfaz a alma humana, a busca da felicidade com a qual nós sempre, desde o nosso nascimento, a gente vive buscando, que é a felicidade. Só se encontra na sabedoria. Então, de forma vaga, a gente acabou falando aqui
do que é a sabedoria. A sabedoria é a participação do intelecto humano no intelecto divino. E a partir disso é que nós podemos ordenar todas as coisas. Tá claro isso, gente? Se tiver alguma pergunta, falem aí. Não? Tudo bem? Então agora a gente vai dar continuidade falando da contemplação, né? Esse tipo de realidade que a gente falou aqui. O Aristóteles já falava nos seus livros, né? Então, filosoficamente falando, sabedoria é isso. Mas também existe a contemplação sobrenatural, né? Ou seja, essa daqui que eu falei é a natural, né? O Aristóteles foi um sábio desse nível, né? Ele alcançou a virtude da sabedoria. Mas existe a virtude da sabedoria sobrenatural, né? E é isso que a gente gostaria de falar agora. Na ciência sagrada encontramos descrito um outro modo de contemplação, além daquele exposto pelos filósofos, mais elevado e para o qual a contemplação dos filósofos serve de preparação. Ou seja, tudo que o Aristóteles fez é apenas uma preparação, é um ensaio daquilo que São Tomás fez. Por quê? Porque São Tomás viveu da graça, a contemplação sobrenatural. Então, a graça, ela propicia um tipo de contemplação, um tipo de sabedoria totalmente diferente. Totalmente diferente. É isso que é muito manifesto na vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho, depois que começou a viver da graça, ele se tornou muito mais inteligente, muito mais perspicaz, muito mais assertivo, porque ele entrou dentro da mente de Deus pela graça. Ele não teve aquela preparação que Platão e Aristóteles pressupunham, que era ser formado desde pequeno, ser preservado dos vícios, das coisas feias, ser treinado na ginástica, na música, no alto nível de abstração pela matemática e tudo isso. Santo Agostinho não teve, por exemplo, uma vida moral séria. E como que esse homem consegue chegar à sabedoria depois de ter se convertido aos 33 anos de idade? É somente pela atuação da graça, ou seja, ele foi um sábio sim, mas não um sábio filosoficamente falando, mas um sábio teologicamente falando e espiritualmente falando. Isso é muito diferente. E é por isso que a educação católica é uma educação de excelência. Por quê? Porque é exatamente o Deus que criou a sua alma, que pôs na sua alma esse desejo de conhecer, é o Deus que se apresenta a você na espécie da hóstia consagrada, enquanto o próprio Cristo, ou seja, o próprio Deus vem em você, né? Ele entra dentro de você, da sua alma, e aí esse Deus que você quer conhecer agora está presente na sua humanidade, na sua divindade, no sacramento da Eucaristia. Ou seja, tudo aquilo, o que os grandes sábios quiseram, você pode viver numa Santa Missa. Todo aquele esforço do Aristóteles de 50 anos de trabalho, de estudo, não é para desprezar o estudo, né, que eu estou falando isso, mas tudo isso dá para a gente pular se a gente viver o mistério da Santa Missa de maneira adequada, né? E olha o que vai dizer Antônio Royo Marim, que é um grande teólogo tomista. O heroísmo puramente humano não vale nada na ordem sobrenatural. É como uma moeda falsa que não circula nos bancos do céu. Ou seja, todo esse esforço heróico do Platão, do Aristóteles, de alcançar a sabedoria, vida de virtude, desde pequeno, ensina matemática em alto nível, geometria, ensina filosofia, ensina metafísica, aí que você vai alcançar depois de 50 anos, sabe, todo esse esforço que dá até canseira de falar? Isso daí não vale nada diante daquilo que nós experimentamos espiritualmente. É como uma moeda falsa que não circula nos bancos do céu. Essa inteligência humana, exclusivamente a razão natural, não vale nada diante desta sobrenatural. E essa sobrenatural que não é contraditória com a natural. Pelo contrário, ela potencializa a natural, né? Então, a gente não está desprezando o conhecimento do estudo. Pelo contrário, a gente está falando que a gente precisa da graça para sobrenaturalizá-lo e potencializá-lo. É isso que é o que faz a educação católica.
Mas como que a educação católica faz isso? Ela faz especialmente pela virtude da caridade. Então, se a finalidade da educação deve ser a sabedoria sobrenatural é muito maior. E como que se alcança a sabedoria sobrenatural? É pela virtude da caridade. Então, a virtude da caridade é o que sustenta a possibilidade de encontrarmos com a sabedoria sobrenatural. E agora, sobre a virtude da caridade. É assim que a gente encerra esse curso, fazendo uma meditação sobre esta virtude, que é a virtude. Né? Se eu tivesse todas as outras virtudes, sem esta eu nada seria. É isso que diria São Paulo, lá em Coríntios. Pensa em tudo que há de bom. Sem a virtude da caridade, não vale nada. O que é então essa virtude da caridade? É a união da alma com Deus. Outro é o amor especial, segundo o qual Deus traz a criatura racional acima da condição de sua natureza, a participação do bem divino. Ou seja, olha o que São Tomás está falando. Gente. Outro é o amor. É outro tipo, é outra coisa, não tem nada a ver com isso que a gente está acostumado. É outro amor especial, segundo o qual Deus traz a criatura racional acima da condição de sua natureza, a participação do bem divino. Ou seja, Deus quer fazer com que você participe dos bens dele, e aí ele dá a você a possibilidade de, pela caridade, pela união com ele, viver nele, viver dele, estar ali com ele, de uma maneira toda especial, diferente de tudo que a gente pode imaginar, porque a caridade é um dom divino, é o dom dos dons, é a maior virtude que existe, é a possibilidade de nós unirmos com Deus mais radical, mais profunda, mais tudo. Ou seja, pela caridade é a nossa alma que não é que participa simplesmente da inteligência divina, mas é a nossa alma que é divinizada. É como se Deus estivesse agora vivendo conosco essa virtude da caridade. Ele está envolvendo-nos inteiramente nele, e de tal forma que a gente ali tem uma experiência com algo assim impossível de comparar com qualquer coisa. Porque Deus está unido conosco. Sabe essa alma que você tem, que é uma pobre alma humana? Essa pobre alma humana, ela é mergulhada dentro da alma divina, dentro do próprio Deus, da vontade divina, da essência divina, da inteligência divina, do próprio Deus. Você se une com Ele. Gente, e é exatamente essa coisa que acontece na Eucaristia. Tudo que você sempre esperou na sua vida. Enquanto sendo um ser humano, você tem a oportunidade de viver na Eucaristia. Se Jesus te desse a oportunidade agora de comungar, ou voltar por um teletransporte lá para Galileia, para ficar 10 minutos com ele, ouvindo ele falar, pessoalmente, ele sentasse com ele, igual essas pessoas que estão aqui sentadas, você ficasse frente a frente com ele, conversando com ele, isso é ínfimo, é desprezível perto do que é a Eucaristia. Olha que coisa, gente. Se Jesus sentasse aqui nessa mesa agora, começasse a falar comigo aqui, ó, sentado, igual ele fez lá com a Maria, que estava ali do lado dele, ouvindo ele falar. Se ele fizesse isso com você agora, nesse sofá que você está, nessa cadeira que você está, se ele sentasse do seu lado, se você sentasse no colo dele, ele começasse a falar no seu ouvido, isso é nada perto do que é a Eucaristia. Gente, a Eucaristia, ele está aqui dentro, alma com alma, a alma divina com a nossa alma humana. Corpo, sangue, alma e divindade. E além disso, a humanidade dele está na Eucaristia também. Gente, o que é isso? Como que não falaram antes para a gente? Como que a gente não viveu a Eucaristia desta maneira? Vai dizer a Vicenza Stropa, numa expressão magnífica, que a Eucaristia é Ele em nós.
Gente, o que o Aristóteles estava fazendo lá? Ele estava tentando alcançar Deus com a inteligência. E aqui a gente alcança Deus dentro de nós, da nossa alma, do nosso espírito, pela graça, por um privilégio que só um católico tem. Por isso que a educação católica é incomparável em excelência. Gente, é só um católico que pode comungar da Eucaristia e ter essa experiência de união com Deus, assim, incomparável. Incomparável. Meu Deus do céu, da onde é que os protestantes tiraram essa maluca ideia de deixar a Eucaristia de lado? Mas como são idiotas, como são baixos na sua teologia, porque se seguissem as palavras de Cristo, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come essa carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. É óbvio que vai ter a vida eterna, porque a eternidade está dentro da gente. Naqueles 10 minutos de Eucaristia. Meu Deus. É incomparável essa experiência. Agora, continuando. Como efeito deste amor, algo de sobrenatural acrescentado no homem, algo de sobrenatural é acrescentado no homem proveniente de Deus. Ou seja, como efeito, né, deste amor, vem uma coisa de Deus e fica em você. Algo de sobrenatural é acrescentado na sua alma. E aí, gente, é óbvio que é muito mais fácil alcançar a sabedoria dessa forma, né? Isso é a sabedoria sobrenatural, é essa a meta da educação católica. E é óbvio que aí a educação católica vai ser de excelência, né? Toda a contemplação espiritual é precedida como que por condutores pela fé, pela esperança e pela caridade, mas principalmente pela caridade. De fato, a fé e a esperança nos ensinam a desprezar as coisas que se veem. A caridade, com elas, une a alma às virtudes divinas, investigando por um certo sentido da mente as coisas que não podem ser vistas. A caridade une a alma às virtudes divinas. União. Caridade é união. União. Deus unido. Unido quer dizer intrínseco, perpassando tudo. Nós mergulhados nele, né? Investigando por um certo sentido da mente as coisas que não podem ser vistas. Agora, vamos comparar os graus de conhecimento de acordo com o que a gente falou aqui, né? Antônio Rui Marim, na Teologia da Perfeição Cristã, ele fala que existem graus no conhecer. E o da sabedoria é o último. Mas até lá, nós temos alguns graus, né? Segundo ele, existe o conhecimento superficial. Então, quando você conhece alguma coisa superficialmente, né, você contempla as coisas sem conhecer as suas causas. Então, você está diante de um computador celular, você sabe que aquilo lá funciona, sabe como aquilo lá funciona, mas você não sabe por que aquilo funciona, como é que isso aí veio parar na sua mão, como é que você está conseguindo me ver agora, né? Você sabe que está, mas você não sabe como, o porquê daquilo, né? Quer dizer, um conhecimento superficial. Existe o conhecimento científico, então, quem faz um celular, quem faz um computador, que tem, conhece de eletrônica, por exemplo, conhece muito mais do que nós, que simplesmente usamos as coisas, né? Este contempla as coisas conhecendo as suas causas próximas. Mas existe a sabedoria filosófica, que é um terceiro grau de conhecimento, que é isso que a gente já falou, que contempla as coisas a partir dos últimos princípios alcançáveis pela razão natural, ou seja, a gente vai lá com Aristóteles para contemplar a verdade através da sabedoria. Mas existe ainda um quarto grau de conhecimento, que é o conhecimento teológico, que investiga através da razão natural e, guiado pelas luzes da fé e dos dados revelados, a ordem sobrenatural e divina. Ou seja, aqui no teológico, o conhecimento de tipo teológico já são de realidades divinas, né? Diferente de conhecer, saber mexer no celular, conhecer um celular por dentro, como ele funciona,
e ter um conhecimento do que é um anjo, por exemplo. É muito mais elevado, né? E esse é o conhecimento teológico. Mas existe a sabedoria sobrenatural. A filosófica é da causa de tudo, que é o próprio Deus, que é o fundamento das coisas. Mas e a sobrenatural? Pressupondo a fé e a graça, contempla por instinto divino as coisas humanas e divinas. Ou, pela iluminação do Espírito Santo, percebe tudo intuitivo e divinamente. Ou seja, pela contemplação sobrenatural, você percebe tudo divinamente. A sua percepção é divinizada de tudo. Tudo vem em função de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Disto fica claro que o conhecimento que a sabedoria sobrenatural proporciona à alma é incomparavelmente superior à de todas as ciências humanas, incluindo da própria teologia, que já tem algo de divino. Por isso se dá às vezes que uma alma simples e ignorante, olha que coisa maravilhosa, gente. Às vezes se dá que uma alma simples e ignorante, que carece em absoluto de conhecimentos teológicos adquiridos pelo estudo, possua, pelo dom da sabedoria, um conhecimento teológico que acaba maravilhando e deixando boquiabertos os mais eminentes teólogos. Ou seja, uma pessoa que contemplou a verdade de maneira sobrenatural, por exemplo, por uma vida eucarística, é uma pessoa que vai conhecer muito mais do que qualquer teólogo. Tanto é que existem místicos ignorantes, até analfabetos, que conhecem mais que os teólogos, que os teólogos iam lá perguntar para ele as coisas. Quando nós estivemos na Espanha, nós conhecemos uma fundadora de uma ordem chamada Obra de la Iglesia, que é a Madre Trinidade. A mulher, ela era analfabeta. E o Papa João Paulo II ia na casa dela para pedir conselho para ela, enquanto Papa. Todos os bispos que participaram do Concílio Vaticano II, todos os bispos não, mas muitos bispos, iam lá na casa dela pedir conselho para ela. E ela resolveu um monte de problema teológico complicadíssimo. Vocês precisam ver essa mulher falar da Santíssima Trindade. Ela consegue falar da Santíssima Trindade melhor do que São Tomás de Aquino. Por quê? Porque ela viu a Santíssima Trindade. Ela chegou num grau de santidade que ela teve um contato direto com Deus. E isso é um tipo de sabedoria sobrenatural e mística. Como que se explica isso? Né? A não ser pela graça. Agora, encerrando. É assim, pelo operar da caridade, que o justo passa aos poucos a se ver cada vez mais manifestamente conduzido por um princípio de natureza superior. A diferença pode ser comparada ao calor produzido por um cobertor e ao calor produzido por um incêndio. E com razão as Escrituras comparam este modo de operação da caridade ao fogo. Por que nós falamos de fogo enquanto ação do Espírito Santo? Porque é algo que queima de uma maneira incontrolável e incomparável. O fogo é exatamente o que é a caridade. Ele consome. E o fogo ele vai consumindo as coisas. Então, se pegar fogo nessa mesa, essa mesa vai até deixar de ser mesa, ela vai virar só fogo. É isso que Deus faz em nós. Quando Ele vem em nós pela graça, pelo Espírito Santo, Ele consome a nossa alma com um fogo, que é o fogo da caridade. E esse fogo, ele está me consumindo e fazendo de mim o próprio fogo. Ou seja, tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que é material, físico, que me prende ao pecado, é consumido por este fogo e faz com que o fogo aumente. Ou seja, aquilo que é coisa, aquilo que é terreno, aquilo que é físico, vai deixando o lugar para virar só fogo, para virar só caridade. E um dia nós seremos só caridade. E isso será quando nós alcançarmos o céu. No céu é só fogo. No céu é caridade por excelência.
No céu nós nos unimos com Deus de maneira excelente, manifesta e eterna. Ou seja, no céu é só caridade, é só união em fogo que arde e queima e une cada vez mais. É uma união que gera mais união, que gera mais união. Ou seja, a nossa alma que foi feita para Deus se encontra com Deus no céu e aí ficará eternamente com Ele. Porque quando o encontrares, nada será para sempre nada. E Deus que é tudo, consumirá tudo. Ou seja, é uma união incomparável e impossível de ser... É algo sem palavras, né? Dá para entender o que é a virtude da caridade? Por palavras é difícil, né? Para entender o que é a virtude da caridade, você tem que comungar. Comungar bem. Em estado de graça, você ir diante do sacerdote, abrir seus lábios, o sacerdote depositando o Cristo na sua língua, e você consumi-lo, e naquele momento você viver aquilo, você viver aquela união. É a forma mais pedagógica de fazer aquilo que Deus quer fazer com a gente desde quando Ele criou a nossa alma. Ele criou a nossa alma para quê? Para que Deus criou a nossa alma? Essa é a pergunta. Deus nos criou para se unir conosco. Ou seja, Ele nos criou para nos amar. E aí Ele nos deu, para sabermos fazer isso, a Eucaristia. Então a Eucaristia é uma forma de Deus ensinar a gente a fazer aquilo que a gente tem que fazer. Que é se unir com Ele. E no céu é só a Eucaristia. Na verdade, no céu é mais do que a Eucaristia. A Eucaristia é o meio, né, de união. É o sacramento do amor. Nos fala isso? O sacramento do amor, porque é o sacramento da união. Você quer aprender a se unir com Deus? Você segue o que Ele falou. Tomai e comei, isto é o meu corpo. O meu corpo vai dentro de você. E quem permanecer em mim, eu vou permanecer nele. Quer dizer, eu vou estar unido com Ele. E se eu estiver unido com Ele, aí a gente ali experimentou uma experiência única. Isso é muito profundo, gente. Santo Inácio de Antioquia, ele tem uma comparação muito oportuna, em que ele fala o seguinte, que Jesus fez a Eucaristia em carne e sangue, né? Corpo e sangue, né? Porque ali ele estava mostrando, né? Santo Inácio, que foi discípulo de São João, né? Que conviveu lá com São João, aquele que estava lá na cruz, né? Com Nossa Senhora. Santo Inácio foi discípulo dele. E Santo Inácio explicou melhor aquilo que São João tentou deixar claro quando São João fala da Eucaristia, né? E ele fala que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia em formato de corpo e sangue, em carne e sangue, porque ele estava ali falando de duas virtudes: a fé e a caridade. E quando nós vivemos estas duas virtudes, nós estamos como que vivendo. O que é a Eucaristia? Na Eucaristia nós comungamos, então nós temos um conhecimento de Deus, que é que se dá pela fé, e não uma união com Deus que se dá pela caridade. E é por isso que Jesus teve que fazer em duas espécies. Porque são as duas virtudes de união com Deus. Primeiro você conhece a Deus, depois você ama a Deus. Então, esse que eu amo, eu quero me unir. Por isso que é corpo e sangue. É duas coisas, né? E aí ele fala que o sangue é a caridade e o corpo é a fé. Isso é maravilhoso. E por isso que a Eucaristia é a forma de excelência de união com Deus.
Em virtude do ato do amor, a vontade sai de si mesma para descansar no objeto amado, tal como é em si. Donde se ama aos seres inferiores a ela, as coisas da terra, se apequena e degrada, rebaixando-se a um nível inferior. Porém, se ama aos seres superiores, Deus e os anjos, etc., se engrandece e sublima, elevando-se ao nível daqueles seres superiores nos que descansa pelo amor, tal como são em si mesmo. Se a gente ama as coisas da terra, a gente vira terra. A gente vira pó. Se a gente ama Deus, a gente vira Deus. Nós queremos ser deuses, sabendo que nós somos por participação e Ele é por natureza, é isso que vai dizer Santo Agostinho. Mas o que nós queremos é esta união com Ele, este Deus que fundamenta a nossa alma no ser. Gente, é isso que a educação católica tem que fazer. A educação católica sem o sacramento da Eucaristia não é educação católica. Né? É este meio que Jesus deixou, né? Corpo, sangue, alma e divindade, fé e caridade dentro de você, pelas espécies do corpo e do sangue. Né? É exatamente a forma por excelência de se unir com Deus, é exatamente isso que tem que estar dentro da educação católica, meu Deus do céu. Não existe educação católica sem sacramento, sem essa vida espiritual íntima, né? De intimidade. Por isso dizia profundissimamente Santo Agostinho: se amas a terra, terra és, porém se amas a Deus, o que dirás, senão que és Deus? Se você ama a terra, você vira terra. Se você ama Deus, quer dizer, se você se une com Deus, Deus diviniza a sua vida espiritual. E por último, encerro com uma reflexão também de Antônio Rui Marim, que é uma das mais maravilhosas. Esse curso se propõe a culminar nisso, a mostrar como é que as virtudes têm que ser vividas, mas para que esta daqui seja vivida desta forma. E a sabedoria desse tipo, né, a sobrenatural, é com certeza melhor. Então esse curso nos mostrou como é que nós fazemos para edificar este edifício das virtudes, né? As virtudes são um edifício, mas que culmina na sabedoria e na santidade, alcançada pela virtude da caridade. E olha o que é esta virtude vivida de maneira correta, quais são os efeitos que ela causa. Olha o que vai dizer Antônio Rui Marim. Aqueles que contemplaram a verdade sobrenaturalmente, os santos, perderam por completo o instinto humano, o qual foi substituído pelo instinto divino, com o qual vêm e julgam todas as coisas. Tudo vem do alto, desde o ponto de vista de Deus. Ou seja, quando você alcança um grau máximo de caridade, de virtude de caridade, da caridade, você alcança a santidade. E quando você alcança ela, você vê tudo do ponto de vista de Deus. Em todas as coisas, vê clarissimamente a mão de Deus. Tudo você vê em função de Deus. Se a sua vida não está sendo vivida em função de Deus, é porque você não está vivendo a virtude da caridade que Cristo quis te ensinar pelo sacramento da Eucaristia. A se unir com Ele, porque Ele criou a sua alma para se unir com Ele. Teriam que fazer-se grande violência para descer a pontos de vista que julga as coisas de um modo humano. As crianças que estudam no Colégio Católico Regina Coeli são crianças que têm que ver tudo em função de Deus, que elas não podem ver nada em função do ponto de vista humano. E elas vão ser ensinadas a isso. Elas vão ver as ciências, mas do ponto de vista de Deus. Ou seja, porque Deus criou a alma de todos nós para unirmos-nos com Ele. E a inteligência é só mais um meio para isso. Mas se ele quiser vir pela graça e potencializar essa inteligência, ele vem. Se ele quiser fazer isso sem dar as virtudes intelectuais, ele dá. Porque ele é capaz de dar enquanto dom pela caridade. Diante do insulto, de uma calúnia ou até uma bofetada, se remetem a Deus, que é quem o permite para exercitar a sua paciência ou aumentar a sua glória. Tudo em função de Deus.
Julgam estes fatos desde as alturas divinas. Não chamam de desgraça o que os homens costumam chamar enfermidade, perseguição, morte. Que desgraça que é nada. Não tem desgraça nenhuma em morrer. Não tem desgraça nenhuma em ser perseguido. Não tem desgraça nenhuma em ter uma enfermidade. Vêem clarissimamente que não é outro tesouro verdadeiro a não ser Deus ou as coisas que conduzem a Ele. Vêem clarissimamente que não outro tesouro verdadeiro a não ser Deus ou as coisas que conduzem a Ele. De que me vale isso para a eternidade, dizia São Luís Gonzaga. Eis aqui o único critério diferencial para julgar o valor das coisas. Ou seja, quem busca viver a caridade de maneira santa é esta pessoa que busca viver tudo em função da eternidade. Isto, a educação católica pode propiciar a todas as pessoas e é para isso que ela se propõe. É exatamente para isso. Mas nós, como eu falei, falamos aqui de uma maneira muito breve do que é a caridade. Ao invés de trazer conceitos mais teológicos, eu quis trazê-los à tona pela vida espiritual, fazer uma reflexão mais espiritual desse ponto. Mas se nós queremos realmente educar para a caridade, nós precisamos estudar, precisamos entender como isso funciona teologicamente falando, mas acima de tudo, nós precisamos ter uma vida cada vez mais reta e ao mesmo tempo buscar os caminhos para isso de maneira sobrenatural pelos sacramentos. Então é isso, pessoal. Nós encerramos o curso, Vamos fazer outros, vamos ter em breve mais coisas e vamos viver tudo isso, Tentar viver ao máximo esse curso Virtudes na nossa prática, porque como diz Santo Tomás de Aquino, não se adquire virtudes filosofando, mas praticando. Vamos rezar, pedir a Nossa Senhora que faça com que esses ensinamentos cheguem a mais pessoas, a pessoas que precisam dele, até porque tudo o que nós fazemos nesse instituto é dela. Então vamos encerrar esse curso rezando uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos heredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.